Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Confira nesta edição. Diretoria do CBH Paracatu visita cidades da bacia do Rio Paracatu e se reúne com lideranças e usuários para a elaboração de plano de ações para a revitalização da bacia e produção de água. Presidente do CBH fala sobre o assunto. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Produtor rural e o meio ambiente. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, CBH Paracatu, foi criado pelo Decreto 40.014 de 1998 e possui 48 conselheiros, dentre titulares e suplentes. A bacia hidrográfica do Rio Paracatu encontra-se quase totalmente dentro do estado de Minas Gerais, na região noroeste, com pequenas áreas de topo adentrando o estado de Goiás e Distrito Federal. Ao total, 16 municípios compõem a bacia hidrográfica. O CBH Paracatu atua de forma necessária para fiscalizar e cuidar da bacia que abastece o município. Segundo o comitê, hoje, a bacia do Rio Paracatu encontra-se em condições precárias e abaixo do nível necessário para abastecimento dos 16 municípios. Eu conversei com Antônio Eustáquio Vieira, o Tonhão, presidente do CBH Paracatu, para falar sobre uma proposta de unir ideias de diversos setores envolvidos com o uso da bacia para a revitalização da mesma. Tonhão, é uma novidade, é uma ideia inovadora, na verdade, e de preocupação principalmente com a questão hídrica da nossa região, né, com a vida e a sustentabilidade da bacia do Rio Paracatu, da qual aí 16 municípios fazem parte. E eu gostaria que você começasse então explicando para o nosso ouvinte, para o internauta também, que ideia é essa e o porquê que surgiu essa ideia. Bom dia, Tonhão. Bom dia, Francis. Olha, você tem acompanhado o trabalho que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu tem desenvolvido no sentido de contribuir com a gestão de recursos hídricos da bacia, né, auxiliando os órgãos de Estado, como o comitê, que no caso a gente trabalha diretamente com o IGAM, auxiliando na implementação da política de recursos hídricos do Estado. Bom, pelo nosso entendimento, dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, nós entendemos que só a gestão hídrica, né, dos recursos hídricos, não surtem o efeito que a gente precisa para que a gente tenha água em abundância. É o que eu disse ao longo dos anos aqui em Paracatu, que não adianta chover porque a chuva não traz a água para a sua torneira. Por que não traz? Porque a bacia tem problema, a bacia está doente, a bacia está sofrendo, a bacia hidrográfica, o território da bacia hidrográfica está sofrendo muito com o uso inadequado do seu território, né, das suas terras, ao longo de décadas. Então, surgiu a ideia, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, da gente procurar todos os prefeitos dos municípios, dos 16 municípios que compõem a bacia do Rio Paracatu, porque as prefeituras que são responsáveis pelo território da bacia, né? E procurar também presidente de câmaras de vereadores, usuários de água, Emater, IEF, IMA, Polícia Ambiental, né? Enfim, todos que têm um envolvimento direto com a comunidade, os usuários também de água, né? Os sindicatos rurais. Então nós estamos procurando esse pessoal para tentar, através desse nosso contato, a gente sentar um representante de cada um desses setores, que eu acredito que vai dar umas 80, 100 pessoas, para que a gente possa construir uma estratégia para a bacia do Rio Paracatu, de maneira que ela possa ser consertada, vamos dizer, possa ser melhorada, possa ser revitalizada com pequenas ações, né? Por exemplo, suponhamos que as prefeituras
insiram nessa proposta que todas as prefeituras da Bacia do Paracatu, da agora para frente, não vão fazer gradagem de solo sem um acompanhamento técnico, né? Também suponhamos que as prefeituras acordem que nós, da agora para frente, não vamos fazer intervenção em estradas rurais sem acompanhamento técnico, porque as próprias estradas rurais, se tiver um acompanhamento técnico a contento, elas contribuem com a produção de água. E é aí que está o pulo do gato, como a gente diz no Comitê do Paracatu. Porque não adianta você gerenciar os recursos hídricos que você tem hoje. O que nós temos que fazer é buscar uma maneira de gerenciar a possibilidade de recursos hídricos que você possa ter, né? Então, muito mais. Eu acredito que nós temos condições de, com 10 anos, se a gente implementar essas ideias que a gente tem, que nós vamos discutir com todos, nos próximos 10 anos a gente tem condições de dobrar a produção de água nas bacias, né? Porque hoje, a média de água que o Rio Paracatu leva para o São Francisco, eu acredito que chega a 200 metros cúbicos por segundo, não estoura. E já teve época de 600 metros cúbicos por segundo. Então, tem problema na bacia. Então, não adianta você ficar preocupado com a gestão dos recursos hídricos. Nós temos que procurar meios de implementar políticas que resolvam essa questão, né? Então, por isso que nós estamos, nesse momento, visitando esses setores. Até o final da semana que vem, nós pretendemos visitar todos os 16 municípios. É um trabalho muito cansativo, mas dá para fazer. E para que, daí mais algum pouco tempo, nós possamos conjuntamente elaborar essas propostas que eu estou te dizendo, né, para que todos sigam essas propostas na construção, na reconstrução da bacia hidrográfica do Rio Paracatu. E assim, uma coisa que eu queria dizer para você, França, é o seguinte, que não é só a bacia do Paracatu que tem problema. Todas as bacias hidrográficas, principalmente do Cerrado, elas estão com problemas na produção de água. A água que cai da chuva não infiltra no solo, com isso as nascentes não têm água para alimentar os corpos d'água, e aí que está o grande problema. Chega no fim do ano, os empreendedores não têm água para uso, as cidades não têm água para a comunidade, né? E o rio não tem água. Então não é o uso que está transformando a questão, essa questão que eu estou te dizendo, num problema. Não é o uso. O uso tem sua contribuição. Mas se fosse o uso, chegava na época da seca, o rio não estava seco e não estava todo mundo parado. Como aconteceu em 2017. Né, que todos os municípios não tinham água para a comunidade, os empreendedores parados, né, irrigantes, a própria mineradora de Paracatu não tinha água e o rio estava seco. Então cadê a água? Né? A água não está penetrando no solo para alimentar as nascentes que alimentam os corpos d'água. Então a ideia é essa, eu acho que é uma ideia inédita no Brasil, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essas ideias amarradas e acertadas com todos esses setores, nós podemos, inclusive, buscar muitos recursos que existem, até recursos internacionais, para nos ajudar, porque nós temos tipo um diagnóstico e uma vontade, né, desses todos os setores, inclusive o poder público. Então aí nós vamos, depois disso tudo definido, nós vamos assinar um pacto, né, um compromisso, né, um pacto mesmo. E o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu vai ser a entidade de Estado, né, que tem como uma das atribuições buscar desenvolver políticas para resolver as questões ambientais e hídricas que nós temos, né? Então eu acho que é uma inovação, acho que se a gente conseguir implementar realmente essa ideia, vai ser uma revolução. E até agora, França, nós temos apoio de todos os prefeitos que nós procuramos, inclusive apoio financeiro para ajudar nessa mobilização, porque a gente precisa de alugar um carro de gasolina, alimentação. Meu trabalho é voluntário, né? Esse eu não recebo para isso, mas a gente tem despesa. Até financeiramente os municípios têm mostrado interesse em nos ajudar, como também vários empreendedores, né? Então, acreditam na proposta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. É um comitê que está muito ativo,
tem muita representatividade aqui na região, né? Tem muita credibilidade, principalmente agora, depois que nós estamos aí resolvendo essa questão das áreas de conflito, com a implantação das comissões gestoras locais. Tem mais de 300 produtores da região envolvida nessa discussão, nesse debate. Então, isso vai trazendo credibilidade para a entidade, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo e esperamos que realmente o que a gente está sonhando, né, possa acontecer com a maior brevidade. E nós esperamos que esse pacto seja assinado no segundo semestre ainda, sabe? Que a partir daí todos os municípios sigam a mesma política que foi determinada por eles mesmos, foi escolhida por eles mesmos e outros setores, né? E aí nós possamos caminhar numa direção mais promissora, porque o grande problema nosso não é administrar a água que nós temos. Nós precisamos de aumentar e produzir a quantidade de água. E sem essas intervenções negociadas, discutidas e implementadas pela vontade, né, dos produtores e dos usuários e dos órgãos públicos, nós não temos como ter sucesso. Então a gente espera que vá dar resultado realmente. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? A bacia hidrográfica do Rio Paracatu tem uma área de 41.371,71 quilômetros quadrados, 17,64% do território da bacia do Rio São Francisco, de acordo com o IBGE. São 16 municípios que fazem parte do CBH Paracatu, ou da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu: Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Buritizeiro, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Natalândia, Paracatu, Patos de Minas, Presidente Olegário, Santa Fé de Minas, Unaí e Vazante. Tonhão, diversas ações têm sido implementadas e experimentadas em diversas subbacias aqui da bacia do Paracatu. É uma revitalização de nascente, um cercamento de nascente. Em 2019 teve a realização de um zoneamento ambiental produtivo, que começou-se a realizar algumas ações no ano do 2020. Diversas coisas foram feitas aqui e ali. Então a ideia é justamente saber, olha, o que deu certo na cidade A, o que deu certo na cidade B, o que deu certo na cidade C. Todo mundo pensar em conjunto, elaborar então esse plano e definir que todas as cidades que fazem parte da bacia do Paracatu irão realizar estas ações. Exatamente. Ponto. E a partir disso, a hora que você tem um projeto, um plano para poder ser executado, a gente sabe que tem dinheiro para isso. O que não tem é o projeto para receber esse dinheiro, seja ele federal, estadual, às vezes municipal e, como você já citou, até internacional, né? Então, a ideia justamente é isso. Resumidamente, é fazer com que o que deu certo em diversas subbacias possa ser aplicado nas outras, que ainda não foi experimentado aquele procedimento, para que essa bacia como um todo do Paracatu possa gerar água, produzir água, que vai estar, então, atendendo a população ribeirinha, a todos os usuários da bacia do Paracatu como um todo, sem dizer que ainda vai ficar muita água que vai desaguar lá no São Francisco, que vai beneficiar boa parte do Nordeste do Brasil, não é isso, Tonhão? Francis, é isso aí que você falou, sabe? Você está inteirado do assunto, você sabe o que a gente tem feito, né? Eu entendo que essa união da sociedade em prol da gestão de uma bacia hidrográfica, do território de uma bacia hidrográfica,
é de fundamental importância. Não adianta você ficar criticando, você tem que procurar soluções, né? Não adianta você ter uma empresa aqui, outra acolá, no município ou em outro, que coleta água, beneficia, trata, né, e distribui para a comunidade, sendo que na hora de secar o bagaço, como se diz, não tem água. Né? Não tem água porque a bacia está doente, as cidades só estão crescendo. Paracatu hoje é uma cidade que, se o pessoal resolver, só para citar Paracatu, se o pessoal resolver construir nos lotes vagos que tem em Paracatu, é outra cidade. E aí, meu amigo, ninguém consegue planejar ação nenhuma, né? Então, eu acho que esse encontro entre esses vários setores vai proporcionar um raio-x da situação. O que deu, como você falou, o que deu certo, vamos implementar. E como é que está a situação em cada município, quais são as dificuldades, né? Nós estamos com um problema em estado rural, estamos com um problema de gradar de terra, que choveu, desce tudo, em vez de a gente beneficiar o pequeno produtor, nós estamos dando maior prejuízo para ele, então temos que mudar essa história. E qual é o caminho para isso? Qual é o caminho? É por isso que lá está a Emater, IEF, Polícia Ambiental, né, os próprios produtores que têm muita experiência também. Então eu acho que o caminho é esse. Se uma proposta dessa não der resultado, Francis, eu sinceramente não sei o que nós podemos fazer pela bacia do Paracatu e pelas diversas bacias do Cerrado brasileiro que não tem água. Hoje, quando você vê outorgas sendo liberadas e análise de balanço hídrico nos corpos d'água, só tem esse tanto de água, nós só podemos liberar tanto para cada. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem como produzir mais água, né? Tem como produzir mais água e tem como ter água para todos e para todos os usos, sem grandes impactos, só com cuidado, só implementando ações com cuidado, só isso. Bem, Tonhão, então, o que nos resta então dizer para os nossos ouvintes e internautas, né, principalmente para os 16 municípios que fazem parte da bacia do Paracatu, que então aguardem o chamado, né, para essas reuniões que estão acontecendo e que venham a participar e contribuir, porque todos têm a ganhar, né? Independente de partido A, B ou C, independente daquele lado ou daquele outro, se é produtor, se é morador da zona urbana, cada um tem uma visão, tem um ponto de vista. E esse ponto de vista é que vai somar para que aconteça então a melhor maneira para que venha gerar então esse plano de ação na bacia do Paracatu, que, como você mesmo disse, é pioneiro, é o primeiro, é inédito no Brasil e que pode muito bem ser aplicado em diversas outras bacias Brasil afora e mundo afora, né? Francis, nós já estamos visitando alguns municípios e com mais 7 dias a gente conclui todos os municípios, os 16 municípios da bacia. Hoje nós estamos rodando a média de 400 quilômetros por dia, indo, voltando, reunindo com essa turma toda. E assim que a gente tiver já o convite pronto para esse pessoal se juntar a gente, que tiver tudo certinho, nós vamos levar para você, para que você mostre o que está sendo feito, né? Mostre a participação, porque vai ser uma questão online, você mesmo vai poder participar disso, dando ideias, fazendo perguntas, questionamentos para esse pessoal, né? Porque quando eu vejo uma prefeitura, por exemplo, fazer uma gradagem de terreno para um pequeno produtor, o acompanhamento técnico não vai custar nada, porque ele já tem a Emater, é só fazer um convênio com a Emater. Normalmente já tem esse convênio nos municípios. Ou então tem um técnico agrícola ali, um agrônomo na prefeitura, né? As estradas rurais, a mesma coisa. E nós precisamos também dessa ação de conscientização da comunidade, convencimento da comunidade. Porque todo mundo conhece da legislação, só que o pessoal até hoje ainda não é convencido, né? É igual a história do Covid. Todo mundo sabe que a recomendação é usar máscara, mas tem neguinho até hoje que tema. Não, mexer com esse negócio não, né? Então não acredita nisso. Então eu acho que a partir do momento que a gente envolver todos os setores, é sucesso garantido, né? Tonhão, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e sempre que tiver notícias, a gente está de portas abertas para receber. Beleza, muito obrigado, um abraço a todos, Francis. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.